falou um pouquinho no intervalo com o pessoal do chat, falou um pouquinho mais sobre a Genial Quest, mas a gente vai seguir também falando não só de política, mas também de polícia. Dessa vez a gente vai continuar falando sobre esse caso aqui, ou voltar a falar sobre o tal do careca do INSS, mais um montão de gente da farra do INSS revelada pelo Metrópolis no finalzinho de 2023, quando ninguém falava sobre isso. A Polícia Federal indiciou, nessa terça-feira, o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, o Alessandro Antônio Stefanuto, o ex-procurador-geral da autarquia, o Virgílio Antônio Ribeiro Filho, também o Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e outros, pasmem, 45 investigados por suspeita de envolvimento no esquema de descontos indevidos em aposentadorias e outros benefícios. Aqui, o careca do INSS. Ao todo, 48 pessoas foram indiciadas pelos crimes de corrupção e outros delitos ligados ao esquema. O careca do INSS é apontado como um dos principais articuladores do esquema de descontos regulares em aposentadorias e pensões por meio de associações, e o indiciamento faz parte do primeiro relatório final apresentado pela PF no âmbito da Operação Sem Desconto, investigação que apura essas fraudes todas relacionadas às cobranças não autorizadas feitas em benefício de segurados do INSS. Segundo a PF, as irregularidades investigadas podem ter causado um prejuízo estimado em cerca de 6 bilhões de reais aos beneficiários. A Polícia Federal também apontou que o senador Rodrigo Pacheco se reuniu com o presidente de uma entidade suspeita de participar da fraude do INSS lá em 2023. Mas sobre Minas Gerais, você já sabe, quem fala com a gente é diretamente o diretor da sucursal do Metrópolis lá, o Rafael Veleda. Veleda, muito bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia a todos. Ô, Veleda, chegou em Minas Gerais, efetivamente, essa história toda da farra do INSS, com essa novidade aí, com essa participação em uma reunião do Rodrigo Pacheco. Queria te ouvir com detalhes sobre essa história toda. Vamos lá, Nath, que essa história ela é cheia de detalhes, né? A gente vem cobrindo há anos já, e temos sempre que voltar. O que liga a farra do INSS a Minas Gerais, segundo as conclusões da Polícia Federal, que a gente teve acesso ontem, é o deputado federal Euclides Petersen. O deputado Petersen é o presidente do Republicanos aqui em Minas Gerais e, por causa desse seu cargo, ele é um dos principais coordenadores da pré-campanha do senador Cleitinho ao governo do estado. Então, você vê que bagunça bem as coisas esse indiciamento. O Euclides foi indiciado, foi acusado aí pela Polícia Federal de ser o elo parlamentar de uma das entidades, que é a Conafer, que era uma entidade que fazia descontos aí ilegais, irregulares nos benefícios dos beneficiários do INSS, e ela buscava em Brasília amigos, né? Pessoas que pudessem ajudar aí ela a continuar a manter o seu negócio funcionando. A gente sabe como é que funcionou. É a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, Conafer. Aí tem uma pessoa que é o Carlos Lopes, que é o presidente dessa Conafer, e ele teria comprado, segundo a PF, o deputado Euclides Petersen, que teria recebido 14,7 milhões de reais em propina para ser esse elo parlamentar. E diz a PF que uma dos serviços que o Euclides teria prestado teria sido levar o Carlos para uma reunião com o senador Rodrigo Pacheco no dia 1º de fevereiro de 2023. Esse dia, Nath, foi o dia da eleição das mesas diretoras. O Pacheco ele foi reeleito presidente do Senado nesse dia, 1º de fevereiro de 2023. E aí, as conclusões da PF vêm de mensagens que esse Carlos Lopes trocou com a sua esposa nesse dia. Ele estava em Brasília, se encontrou com Euclides Petersen, diz ele nas mensagens, e aí ele diz que teve a eleição do Pacheco e vamos nos reunir com ele.
A defesa do Pacheco, a assessoria, né, o senador Rodrigo Pacheco, disse que não conhece Carlos Lopes, não se encontrou com ele, que nesse dia era o dia da eleição para a mesa, então ele não tinha tempo para reuniões laterais, e eles avaliam, né, o Pacheco avalia que foi uma leitura errada da PF, que o Carlos Lopes falou que estava em Brasília, falou que teve a eleição do Pacheco e falou que tinha uma reunião, mas que essas coisas não estão ligadas, diz o senador Rodrigo Pacheco. Ele diz que essa reunião, segundo a PF, seria para que o Carlos Lopes pudesse fazer lobby por um indicado a presidente do INSS no governo Lula. Diz o Pacheco que ele não participou desses debates e que ele não tem nada a ver com isso. Já o Euclides Petersen diz que esse é um indiciamento ainda, que é uma decisão unilateral da Polícia Federal, que ele não foi ouvido ainda, nega as irregularidades, nega que tenha participado do esquema e diz que vai provar sua inocência na justiça. Mas o dano político, principalmente ao senador Cleitinho, está feito. Ô, Veleda, eu preciso chamar mais um intervalinho para o pessoal que está com a gente na TV, mas eu já volto a te chamar porque a gente vai continuar falando sobre os assuntos importantes de Minas Gerais. Você que está com a gente pela sua Smart TV, tem mais um intervalinho, mas daqui a pouquinho você volta a se juntar a gente aqui ao canal do YouTube. E, claro, se você não quer os intervalos, vem para cá, porque no YouTube a gente segue ao vivo o tempo todo. Ô, Veleda, tem ainda mais informações, não só sobre esse caso todo do INSS, como você bem pontuou, tá lá na nossa editoria de Minas Gerais, facinho de achar, naquela barrinha lá de cima. Tem notícias, últimas notícias, tem Brasil, tem SP, DF e Minas Gerais. Mas também tem mais informação aí da editoria de Minas Gerais sobre aquele caso que chocou o Brasil